próxima vez. Mas eu estava pensando antes de trazer a palavra para vocês sobre o que eu gostaria que vocês guardassem no coração, né? Eu fiquei pensando em todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar e também de compartilhar, né? Às vezes na casa, numa visita, em alguém que vai lá no meu sogro, a gente se encontra. E eu tava pensando nisso, né? De todas as coisas que Deus já compartilhou, Deus já ensinou tanto na vida de vocês para mim, quanto vice-versa, né? De todas as coisas, o que eu gostaria, assim, né? Poxa Deus, o que o Senhor gostaria que ficasse para nós desse, não vou dizer último encontro, porque eu não gosto de despedidas, mas assim, desse encontro que vai demorar um pouquinho mais para acontecer o próximo. E aí, eu lembrei de uma passagem que eu vou ler com vocês, está lá em Mateus 13. Quem trouxe a Bíblia, quem pode abrir o celular na Bíblia, pode abrir, por favor. Mateus 13, a gente vai ler o 44, 45 e 46. Mateus 13, versículo 44 até o 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E eu estava pensando sobre esses versos. Eu sempre me acho uma pessoa super abençoada de ter crescido na igreja ou ter crescido com acesso ao evangelho. E aí quando eu vejo que tem algumas pessoas que não têm acesso nenhum ao evangelho, nenhum, ainda me choca, mesmo sendo missionária. Eu fico assim, gente, como assim a pessoa não tem nenhuma menção de Jesus Cristo? Eu estava conversando com uma equipe nossa que eles vão para a Tailândia, mas eles já foram uma vez, alguns deles já foram 2 vezes, mas eles estão indo agora em julho, e eles vão ficar por 6 meses agora, pelo menos, na Tailândia, e eles estavam contando algumas experiências que eu achei interessante. Eles falaram que uma vez eles estavam olhando as criancinhas da Tailândia brincarem, e as criancinhas estavam brincando e eles não estavam entendendo que brincadeira é essa. Porque às vezes as criancinhas assim, brinca de lutinha, brinca de casinha, brinca de escolinha. E aí eles não estavam entendendo a dinâmica, assim, o que as crianças estavam fazendo. E aí eles perguntaram para os adultos que trabalham com as crianças, os missionários que trabalham com as crianças, e os missionários falam assim, eles estão brincando de culto. Só que é um culto para Buda. E aí os missionários brasileiros entenderam, agora faz sentido, na nossa cabeça, a gente olhando, não faz sentido nenhum, mas na deles, eles estão brincando de culto. Igual as crianças, quando, né, não sei se você já viu alguma criança fazer isso, brincar que uma é o pastor, uma está cantando. Assim, a nossa visão do que é um culto, né, porque a gente adora ao Deus verdadeiro, mas aquelas crianças estavam fazendo um culto como elas tinham a visão que elas sempre foram ensinadas daquilo. E é engraçado porque para nós é fora da realidade. Como assim? A pessoa nunca nem ouviu o nome de Jesus. E nessa mesma equipe teve uma experiência que é até engraçada. Quem é tio de escolinha talvez vai entender melhor. Mas eles contaram a história de Jesus e eles deram desenhos para as crianças pintarem. E aí, nos desenhos, Jesus estava com a roupa. Sabe quando a roupa que a gente faz de Jesus, tipo botina ou coisas assim? E aí ele... Botina não, é... Beca. Como se chama? Batina. Isso, obrigada. Eu aqui, botina. Não, sabe quando é batina, né? É quando tá com batina e tal. E aí, no desenho, Jesus estava assim, com essa roupa de judeu antigo, que a gente vê nos filmes. Só que não estava colorida, era para as crianças pintarem. E aí eles deram essa folha para as crianças pintarem, de Jesus e os discípulos, todo mundo com essa batina, tipo assim, né? Ou essa roupa de judeu. As crianças pintaram todos de laranja.
E aí os obreiros, os missionários estavam super felizes. Nossa, ensinamos sobre Jesus, as crianças gostaram. Quando os obreiros que estavam lá mais tempo, os missionários que estavam lá mais tempo, viram os desenhos, eles falaram assim, gente, vocês sabem por que eles pintaram de laranja? Aí os brasileiros aqui, ó, não, por quê? Não, porque eles estão pintando como se fossem os monges. Porque os monges vestem laranja. E aí os missionários brasileiros, ai meu Deus, será que eles entenderam a história agora? Por quê? Porque para nós, na nossa realidade, se você vai para qualquer pessoa aqui em Palmeira, acredito eu, se você falar sobre Jesus Cristo, a pessoa já vai ter pelo menos um preconceito, ou assim, alguma coisa na memória dela vai lembrar que ela já ouviu esse nome. E aí, quando a gente fala de outras pessoas que nunca ouviram sobre o reino de Deus, assim, acho que a gente nem tem ideia, talvez, do que seja isso. Do que seja, assim, não ter acesso a uma igreja sequer cristã. Ou não ter acesso a um pastor, um discípulo, alguém que te explique qualquer versículo da Bíblia. E aí, vendo esses versículos, eu me vejo nisso aqui em 2 pontos. O primeiro diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um certo homem, tendo achado, escondeu. Então, aqui não diz, como nos versos seguintes fala, aqui não diz que ele estava procurando por um tesouro. Aqui diz que ele achou num terreno lá e escondeu, depois foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Não diz que ele estava a vida inteira procurando o tesouro, mas é como se ele tivesse assim, nossa, achei, vou esconder. E já no segundo, diz que ele negocia e procura boas pérolas. Ou seja, a reação deles era diferente. O segundo homem já estava procurando, já estava atrás de boas pérolas. E aí, quando ele acha, ele tem a mesma atitude, né? De deixar tudo que tem, de vender para comprar aquela boa pérola que ele achou. Porque tinha grande valor, mas nas duas coisas, nas duas parábolas, você vê alguns fatos parecidos. Por exemplo, as duas coisas são valiosas, tanto o tesouro quanto a pérola de grande valor, e Jesus compara o reino de Deus com isso, que é uma coisa tão valiosa que você vende tudo que você tem, você deixa tudo, todas as outras coisas para fazer aquilo, para comprar aquilo, para obter aquilo. Então, essas coisas são semelhantes nessas parábolas, mas a atitude do homem é diferente. Numa delas o homem acha, e na outra ele já estava à procura e também acaba encontrando. Então, eu pelo menos me identifico com a primeira. Por quê? Porque eu cresci na igreja. Acho que a maioria aqui já sabe da história, já ouviu a história. Ai, gente, esqueci de apresentar que ele é o meu irmão, Daniel, e a esposa dele é a Ana. Então, eu e o Daniel, crescemos numa igreja cristã, né? Tipo, os nossos pais já eram separados quando minha mãe se converteu, mas quando minha mãe se converteu e teve a separação, o Dani já estava na barriga. Então, praticamente assim, se eu passei 3 anos, os primeiros 3 anos fora da igreja, eu não lembro. E o Dani já entrou assim, nasceu indo pro culto, entendeu? Então, a gente já teve um acesso rápido. E aí a gente encontrou esse tesouro e fez isso, né? Tipo, agarrou com todas as forças. Só que por um bom tempo a gente foi na igreja sem saber que o que a gente tinha era um tesouro. Sabe quando você tem acesso tanto àquilo que quando você descobre que alguém não tem, você fica, nossa, parece que é mais forte para você. E a gente teve isso, é como se a gente tivesse o tesouro, como se a gente fosse dono talvez de um terreno que tinha um tesouro e a gente não ligasse, até que a gente descobre, nossa, isso aqui é valioso, isso aqui realmente é o reino de Deus. O reino de Deus é valioso, é importante, é o mais importante. Então, nós vamos fazer tudo o que Deus quer que nós façamos para que o reino dele seja estabelecido. E eu não sei se você já passou por isso, de você ter algo valioso que você não sabe que é valioso. As pessoas por aí falam que, tipo assim, você tem que perder para dar valor. Não, você não precisa perder para dar valor. Você pode dar valor antes de perder. Principalmente quando se trata do relacionamento com Deus. As pessoas, às vezes eu penso que as pessoas não têm noção do privilégio
que elas têm. Às vezes eu acho que eu não tenho noção do privilégio que eu tenho. Eu estava conversando com um americano que ele veio para a nossa base. E daí eu apresentei a lavanderia da nossa base para ele. A lavanderia da nossa base missionária, como eu posso dizer? É uma casinha caindo aos pedaços por fora, porém ela tem máquinas de lavar e de secar, o que já é assim, o auge numa base missionária do Brasil. Mas porque vocês conhecem, né? Curitiba, assim, chove, para, você nunca seca a roupa, aquele drama com a roupa. A gente tem, assim, 4 secadoras, 2 funcionam, gente, é isso? Mas tem secadora. E aí, do outro lado, tem umas 4 ou 5 máquinas de lavar. E a gente funciona assim, a gente bota moedinha para ter uma lavagem de 1 hora. E assim, para você conseguir um horário, é muita intercessão, entendeu? Mas, tem. E quando o americano chegou lá, eu apresentei, olha, essa aqui é nossa lavanderia, essa aqui é nossa não sei o quê. E ele tipo assim, tá bom. Aí, a gente estava contando para ele como são as bases missionárias no norte, no nordeste. A gente contou de uma experiência que a gente foi para uma base de lava-roupa no Rio. E ele ficou chocado. Ele ficou assim, gente, como assim? Vocês lavam roupa no Rio? É assim, como se fosse algo que ele nunca tinha visto. Aí eu olhei para ele e percebi que ele não percebia o tesouro que ele tinha. Eu olhei e falei, olha, você sabe que a nossa base é uma das poucas que tem uma lavanderia, né? Assim, com máquina de lavar e tal. Ele ficou super, assim, chocado. Sério? Eu falei, sério. Primeiro porque no Brasil não é difícil secar roupa, pelo menos na maioria das cidades. Talvez acho que vocês têm mais sorte do que nós em Curitiba. Mas a maioria das cidades do Brasil você não tem problema com secar roupa. E segundo que, assim, é muito rápido você fazer isso. Então a maioria das bases missionárias não tem. Mas eu lembro dessa reação dele, assim, que ele ficou chocado. E é isso, não tem noção, talvez do privilégio que tenha de crescer. Talvez ele nunca tenha lavado roupa na mão. Talvez nunca precisou. E a gente vê isso em vários alunos que chegam lá na base missionária. Nunca lavei um banheiro. Como é que se lava um banheiro? Ah, tá. Então é assim. E de repente ele está lavando o banheiro por 5 meses porque ele não percebeu o privilégio que é ter uma mãe que lava o banheiro. E aí ele volta muito mais grato para a mãe. Volta muito mais grato pela mãe lavar o banheiro. Então, o reino dos céus, gente, ele é um tesouro que muita gente não percebe o privilégio de ter. Talvez nessa cidade aqui existam pessoas que não saibam que privilégio é ter uma igreja local para você ir, para você frequentar, para você ser discipulado, para você ouvir a palavra. Talvez lá no seu trabalho, na sua escola, tenham pessoas que não percebam o privilégio que é ter acesso ao Evangelho. E Jesus, ele compara o reino de Deus com isso, com um tesouro valioso e com uma pérola valiosa. Só que nós sabemos que tem pessoas que conhecem e não valorizam. Nós sabemos que às vezes as pessoas não valorizam porque elas não sabem o valor disso ou não sabem o privilégio que tem. Mas existem também nós que às vezes nós não valorizamos ou não percebemos o privilégio que nós temos. Eu anotei algumas coisas para a gente pensar sobre aqui. A primeira delas é uma pergunta, na verdade. Se eu te perguntasse o que é mais importante para você, o que você responderia? Pensa aí. Tem pessoas que talvez botem uma lista, né? Deus, família e, sei lá, emprego. Ou Deus, família e chamado, não sei. Ou você bote uma ordem diferente. Mas a primeira pergunta é essa: o que é mais importante para você? A segunda pergunta é: se isso é realmente importante, como você mostra a importância disso na sua vida? Porque aqui nas 2 parábolas, Jesus faz questão de falar sobre a atitude dos homens quando eles encontram essa coisa de valor, que ele compara com o reino de Deus, né? Quando eles encontram, eles fazem o quê? O primeiro, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E no segundo, a mesma coisa, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra.
Ou seja, sabe quando Paulo fala que tudo que ele sabia antes, ou tudo que ele fazia antes é como esterco perto de quem Deus é agora para ele? É basicamente isso que Jesus está falando. Mas tem uma atitude aqui. Não é tipo, eu descobri um tesouro, eu vou deixar lá. Todo domingo eu vou lá olhar, ver se ele está no mesmo buraco. Todo domingo eu vou lá olhar se ninguém roubou. E aí deixo lá. Quem que deixa um tesouro assim, no meio da estrada ou dentro de um terreno que não conhece, que nem é seu? Se você descobre hoje que no terreno alheio tem um tesouro de grande valor, você vai, deixa, quem sabe daqui uns 20 anos a gente vai conseguir alguma... Não, você vai fazer a mesma coisa provavelmente. Ou vai rachar com o dono, não sei. Mas o que eu estou te falando existe uma atitude que Jesus deixa claro nesse texto. Quando a gente descobre que tem algo de valor, as suas atitudes mostram a sua prioridade. Deus está no topo da lista, Amanda. Deus é assim, a coisa mais importante para mim, a pessoa mais importante para mim é Deus. Ótimo, então quanto tempo você gasta com Ele? Porque se Ele é o mais importante, teoricamente, Ele tem que tomar ou ser senhor de todas as coisas na sua vida. Se Ele é a pessoa mais importante, então quando você for mudar de emprego, você tem que perguntar para quem? Para a pessoa mais importante. Se Ele é a pessoa mais importante, então Ele merece fazer parte de todas as decisões, igual a gente falou semana passada. Mas também, se Ele é a pessoa mais importante, ou se Ele é aquilo que é de mais importante, quais atitudes suas mostram isso? Ele está realmente em primeiro lugar? E aí eu coloquei algumas coisas aqui, Onde você gasta mais o seu tempo? Onde você gasta mais o seu dinheiro? Né? Porque Jesus faz questão também de falar isso, que transbordante de alegria as pessoas fizeram, assim, venderam tudo, largaram tudo em prol disso. Eu não estou dizendo que é para você tem que vender tudo que você tem. Não é isso. Eu estou falando que a atitude, a forma com que você lida com a sua vida tem que mostrar que Deus realmente tem esse primeiro lugar, o que realmente o reino de Deus é essa coisa mais importante. Eu coloquei outro ponto aqui, o que você diz para os seus filhos que é mais importante. Eu estava conversando ontem, estava numa roda de cristãos, tinha acho que uns 2 ou 3 pastores assim, e na verdade a gente foi para ver uns amigos e acabou virando quase uma célula, sabe como isso acontece? E aí, a gente conversando e eu tava falando, eu soltei essa frase, eu falei, olha gente, eu acho que os pais têm que pensar em capacitar ou entregar para os filhos o que vai ser ferramenta para que eles expandam o reino de Deus. E aí uma das mães que estava lá falou assim, nossa, isso é muito verdade, porque eu tento dar ferramentas para os meus filhos para eles terem uma vida mais confortável. Eu quero dar estudo, quero dar um colégio, quero dar não sei o quê, e uma casa, e um carro, e quero ter a oportunidade de dar tudo, porque eu quero uma vida confortável. Mas, o que é mais importante para nós? Não é, se é o reino de Deus, como Jesus mostra aqui nas parábolas, então, o que devemos dar aos nossos filhos de fato? Não é então uma vida nossa devota ao Senhor? Não, tem uma coisa que a nossa mãe, né, fazia muito. Eu lembro dela fazendo isso. Primeiro dela orando por nós, que eu acho que toda mãe, né, já foi ou vai na cama assim, meia-noite, 3 horas da manhã, bota a mão na cabeça do filho e ora. Mas isso é das mães, principalmente quando o filho está doente. Mas eu lembro da minha mãe buscando ao Senhor, lendo a palavra, tendo um momento devocional dela com Deus. E isso é tão valioso e tão importante que nenhuma escola cara vai pagar. Eu não estou dizendo que você não pode colocar seus filhos em boas escolas. Eu acho que se você tem oportunidade, deve. Mas qual é a coisa mais importante? E como você está procurando esse tesouro? E como você está procurando essa pérola, né? Com o que você diz para eles que é mais importante? Você fala para os seus filhos que eles têm que fazer uma faculdade que dá dinheiro? Ou que eles têm que fazer uma faculdade para ser alguém? Não. Ele já é alguém no Senhor.
Você precisa guiar ele dentro de quem ele é no Senhor. E uma faculdade é uma ferramenta para ele expandir o reino de Deus, que no final das contas é a coisa mais importante. Então, eu coloquei aqui tempo, dinheiro e também planos, né? A gente falou bastante sobre essas três coisas na semana passada. Mas, como você trata o seu relacionamento com Deus em relação ao reino dele também? Sabe quando você está conversando com uma pessoa e ela está no celular? Que ela está no celular e você está conversando com ela e ela está assim, aham. Se você já conversou com um adolescente, provavelmente você já teve alguma experiência assim. Eles se esforçam, mas eu sei que é difícil. Que ele fica, não, tá bom, não, tá certo. E aí ele não tá te dando atenção, sinto muito, mas é a verdade. E às vezes é assim que a gente trata o nosso tesouro. É assim que a gente trata os nossos devocionais, o nosso tempo que a gente deveria ter com Deus, ou aquilo que Deus está nos falando. A gente trata como se não fosse importante. A gente trata, porque quando você faz isso com alguém, você está fazendo isso exatamente. Você está dizendo, olha, o que você está falando é menos importante do que o que eu estou vendo no celular. E aí a gente precisa se policiar, mas às vezes a gente faz isso com o Senhor. Olha, Deus, o meu emprego é mais importante do que o que o Senhor está falando agora. Olha, o meu filho ser bem sucedido ou ganhar mais dinheiro é mais importante do que o que o Senhor está falando para ele agora. Oh Deus, os meus planos, ou a minha vida, ou minha falta de tempo é mais importante do que eu separar e me esforçar para ter um tempo com o Senhor. Só que esses homens, os dois, eles venderam tudo. E aí, não tem assim, eles venderam uma parte do que eles tinham e financiaram o resto. E pagaram em parcela, 12 vezes Casas Bahia. Não, eles venderam tudo e compraram. Eles deram a vida deles para ter aquilo lá. E Jesus compara isso com o reino dos céus. Então, o quanto você se importa com o que Deus se importa? O que é importante para Deus? Você já parou para pensar nisso? Com o que agora, nesse momento, Deus está se importando? E aí, será que eu me importo com o que Deus está se importando agora? Será que eu seria essa pessoa aqui que vai e faz de tudo que for preciso para alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance como igreja ou como pessoa? E nessas parábolas, os dois homens tomam atitudes que mostram o que é importante. Eu coloquei aqui coisas que eu tento me policiar. E uma delas, eu acho que é a principal, e se você esquecer tudo que eu falei hoje, lembra disso. É o seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando que você não pode se relacionar com Deus, talvez no seu trabalho, uma oraçãozinha rápida, mas eu estou dizendo que o seu tempo devocional é extremamente importante. Ele deveria, na verdade, ser inegociável. E eu não estou falando, gente, porque talvez você olhe para mim e pense tipo assim, vai ser mais fácil, você é missionária. Deixa eu te falar que não. É a mesma loucura da vida, talvez, que você tenha de trabalho e escola e essa coisa, assim, essa loucura. Teve um dia, gente, que a gente chegou, praticamente todo mundo, tipo, o Dani e a Ana estão com a gente lá em casa, até a gente ir embora, mas assim, praticamente os 4 chegaram 9 da noite. E a gente saiu de casa às 7 da manhã. E aí, quando a gente chegou 9, assim, morto. Assim, só um banho e dormir. Então, não é mais fácil para quem tem mais tempo, sabe? E eu nem acho que a gente tem mais tempo. Mas o que eu estou te falando é que não importa o tempo que você acha que tem ou que não tem. Não, se Deus te deu as coisas que você tem hoje, tanto de trabalho quanto de estudo, Ele sabe que você é capaz, sim, de separar um tempo para fazer devocional com Ele, para ouvir Ele, para aquietar a sua mente, o seu coração e ouvir a voz dEle. Então, não negocia isso. Não negocia, por mais que tenham problemas, talvez, né, tipo, circunstâncias, coisas que podem acontecer, mas isso é importante. E ter um devocional com o Senhor e com a palavra dEle
mostra que ele é o importante. É engraçado, né? Porque na nossa escola de missões, a primeira hora do dia, os alunos têm meia hora para tomar café e a primeira coisa que eles fazem é ter uma hora de devocional com a palavra. E isso para nós é inegociável. Todos os alunos têm. E a gente quer ensinar isso para eles. A gente quer que eles tenham uma vida devocional, assim. Não estou dizendo que o seu devocional precisa ser de manhã. Ou tem aquelas pessoas que falam que de madrugada tem menos fila. Eu não sei. Faz a hora que você achar que der. Mas planeja e bota isso, assim, como prioridade. Não, se pra mim eu só posso esse horário, então eu vou botar esse horário. Se eu chego 9 da noite em casa, eu vou fazer das 9 às 10. Ou, né, se eu posso 30 minutos, Amanda, é isso que eu consigo. Gasta os 30 minutos com intensidade ali com Deus, sabe? Ora mesmo, faz as coisas mesmo para que você preste atenção na voz dele. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para você priorizar o que é importante, de fato, na sua vida, né? Uma outra coisa que eu tenho sempre cuidado, e que mostra muito o que é importante para nós como igreja, é não negociar caráter cristão, por mais que seja difícil. Então você não negocia. Sei lá, seu chefe mandou para você, pediu para você mentir, mas é só uma mentirinha, só para o cliente comprar. Não faz isso. Mas é só esconde isso aqui, sabe, manipula isso aqui. A gente não está mentindo, a gente só está escondendo. Não faz. Por quê? Porque isso é mais importante do que o seu emprego. E é assim que você mostra que é de fato importante. Então Deus vai te suprir, vai fazer todas as coisas que você precisa. Ele sabe suas necessidades. Não precisa ficar com medo de que as coisas vão dar errado porque você não mentiu. Nós não somos desses. Nós não mentimos. E ponto. E aí eu coloquei algumas coisas assim, tipo furar fila, né, encorajar as pessoas, essas coisas que a gente precisa ou sabe que não deve fazer, sabe as coisas pequenininhas? Eu acho que essas coisas mostram o que é importante. Talvez você tenha uma vida que você considere, tipo assim, constante com Deus. Eu até tenho uns 15 minutos de oração por dia, eu sou uma pessoa correta, eu não minto, eu não roubo, sabe, não mato, não faço assim grandes coisas, mas naquela pequena coisinha, poxa, isso aqui eu negocio, né? Tipo, às vezes tá lá, sei lá, com o marido, tipo, qualquer coisinha grita. Poxa, isso aqui eu negocio, minha paciência, minha longanimidade com as pessoas, até principalmente com o de casa, né? Com os filhos, ou enfim, o marido, a mulher, essas pequenas coisinhas que mostram o que é importante para nós. Hoje mesmo aconteceu. Eu tô nesse exercício de ir para Deus e falar assim, Deus, me mostra a verdade além do meu sentimento. Porque às vezes o nosso sentimento é deixar o tesouro para lá. Que se dane, e eu vou fazer o que eu quero, eu vou ver o que é mais importante, acabou. E aí eu respirei e falei, Deus, me mostra, me revela assim, o que é importante agora. O que é a verdade sobre o que eu estou sentindo. Porque eu estou com raiva disso, tá bom. Então me mostra qual é a verdade. Porque às vezes eu estou com raiva só porque não foi feita a minha vontade, mas não é ela que tem que ser feita. Então Deus, me revela a sua verdade, me revela o que é o tesouro. Qual é o tesouro, a pérola, né, que o Senhor tem para mim? E é o reino dos céus. Como eu posso aplicar o reino dos céus aqui, agora, na minha vida? Como eu posso encontrar essa pérola a ponto de parar de negar, assim, que eu conheço, sabe? Eu sou crente, mas dentro da minha casa, aí eu queimo os colchão, sabe? Eu sou crente, mas eu grito com todo mundo que está abaixo de mim na empresa. Eu sou crente, mas aí quando precisa mentir, eu minto e depois peço perdão para Deus. Parar de negociar, porque você sabe onde está o tesouro. E você sabe o que tem que fazer. Então, essas atitudes de prestar atenção nas pequenas coisas, de manter um devocional e uma vida de oração e de ouvir ao Senhor, e de ter um caráter cristão mesmo nas dificuldades, me ajuda a sempre voltar assim, não,
Deus me mostra onde é a linha, onde é o caminho aqui que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer agora. Qual é o caminho para o tesouro? Qual é o caminho para essa pérola? Porque nós já temos esse privilégio. Então, quando alguém não sabe onde está o tesouro e por isso não encontra, é até perdoável, não é? É uma vergonha isso, mas eu vim com o Igor e com o Dani e a Ana e a gente errou a entrada aqui da cidade. A gente foi lá depois da rodoviária, sabe? A gente passou. Era pra gente ter entrado antes e a gente passou. É uma vergonha. Sou péssima de estrada. Mas, assim, talvez a Ana, que nunca veio, é perdoável ela não saber. Agora eu é uma vergonha, não é? Então, quando você sabe onde está o caminho do tesouro, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você tem acesso à palavra de Deus completa na sua língua, é uma vergonha a gente não procurar. É uma vergonha a gente não fazer de tudo para estar com Ele. É uma vergonha. É como se não fosse sábio. Me diz você se é sábio alguém saber onde está um tesouro, saber que é para ele não encontrar. É sábio? Não é. Não é sábio para vocês, né, e para mim, que temos a Bíblia completa na nossa língua, temos acesso a uma comunidade cristã, temos acesso a amigos cristãos, a vizinhos, a pessoas, eu tenho livre acesso a pregar o Evangelho. Não é sábio que a gente haja como se a gente não soubesse onde está o tesouro, porque a gente sabe. E a gente tem que fazer como esses homens, né, que encontraram e Deus, eu vou fazer de tudo para conquistar isso aqui. Isso é o sábio a se fazer. Então, talvez por estar bastante tempo